ama e o quanto você o respeita. Certo? Se mantendo firme, como Neverson Heller, sem se render às circunstâncias ou ao próprio inimigo que a manifestou. Por quê? Ele cuida de você. Fato? Fato. Então, pois isso é algo que Deus prova, que leva a gente a ser honrado após essa prova. Porque Ele se responsabiliza totalmente em permanecer em nos manter sob sua proteção, sob o seu cuidado e sob seu direcionar. Né? Por isso Jesus não abandonou nenhum dos 12, a não ser o Judas que se matou. E para você ver que ele honrou o que eu estou dizendo, ele honrou o que eu estou dizendo. É que quando Jesus foi ser perseguido no Getsemane, vieram caçar ele, e ele se entregou, queriam levar os 12, os 11, e ele não deixou. Olha um exemplo de um líder, de um grupo de apóstolos que estavam iniciando a igreja. Ele disse, quanto esses aí, deixem ir, não toque nenhum deles. E quanto a mim, eles aqui, me leve. Exemplo de um líder. Ele honrou o que ele fez. Quando os apóstolos reconheceram, quando ninguém estava reconhecendo, estava se escandalizando, e por conta das palavras, que nem todo mundo que ouve, né, realmente quer algo, quer intimidade, quer aproximação, quer intensificação com Deus. Fica mais como um ouvinte. E na maioria das vezes não serve de nada. É melhor nem ouvir. Quando endurece o coração e não reconhece a sua voz, acontece o outro lado, o segundo lado do posto. É quando Deus se manifesta. E esse aí é para quebrar protocolo. E é o lado que nem todo mundo espere, porque se vir quando vem, é complicado para você que vai ouvi-lo. Mas desde já, ele mostrou a honra dele quando ele reconheceu. Quando ele se reconheceu, ele mostrou lá no Getsemane, no mesmo livro de João. E deixa esses aí, esses são os aí. Não mexo com nenhum deles. Tô aqui. Papel de um líder. Ou seja, o Celso deu esse exemplo com o rei, porque após cada confissão que fazemos, né? É a confissão, a minha confissão de reconhecimento, e quando damos o sim a Deus e entregamos nossa vida a Ele como Salvador, nossa alma. E as provas que provam que a gente fez isso é o dia a dia e circunstâncias e provações e situações que confessam mais uma vez, cada vez, em que cuidado, sobre que cuidado nós estamos, que é o cuidado de Deus, o excelso. Como ele deu o exemplo, como uma galinha que protege seus pitinhos, basta suas asas, fica atenta para não perder nenhum. É muito interessante. Ele fala isso com Jerusalém no caso. Então, enfim, na base é isso, entendeu? Na base é isso. O reconhecimento de Deus, o Senhor, ele me atravessa de duas formas. Acabei de dar os exemplos, estou dando um exemplo demais aqui. Enfim, o temor de Deus, né? E esse foi o mais lindo. Foi o mais lindo que eu acho em toda a Bíblia. Foi o mais lindo, em todo o Novo Testamento, foi o mais lindo. É o mais lindo. Os caras estavam indo embora, velho. E ficou os 12. E os 12, um que se colocava à frente dos 12, como uma pessoa mais madura, que era o Pedro, falou essas palavras. Tu não vai. Não tem palavra de vida eterna, rei. Se a gente voltar, não se viu de nada ter chegado até aqui. Eu vou voltar pra minha mulher, vou dizer pra ela o quê? Que eu fui moleque com o rei, porque eu achava que ser rei. Eu vou até o fim, meu rei. É nóis. Firme. E o que ele falou definiu cada palavra assinada embaixo pelos apóstolos, pois permaneceram com ele até o fim. Até o momento dele ter sido preso e até o momento dele ter ressuscitado, continuado como igreja a sua obra. Enfim, vamos lá. Versículo Atos 5:1. Esse é um temor que para mim é a parte mais exemplar da igreja primitiva, certo? Para todas as igrejas de todas as épocas, pois o respeito sobre esse proceder deve ser mantido e nunca deixado ser manipulado por nenhum mal. Vamos lá. Atos capítulo 5, versículo 1 ao 11. Ananias e Safira, você conhece essa história?
Um homem chamado Ananias, com Safira, com sua mulher, também vendeu uma propriedade. Capítulo 5, versículo 1. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também amou sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou a Pedro: Ananias, como você permitiu o Satanás encher seu coração a ponto de você mentir para o Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia e depois vendia o dinheiro e não estava assim em seu poder. O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor. Olha como ficou destacado. Grande, G maiúsculo. Grande temor na minha Bíblia. Apoderou-se de todos que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram e aproveitam seu corpo. E levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Ela disse: foi esse mesmo. E assim embaixo. Lascou. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito Santo? Vede, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles levarão você também. Naquele mesmo instante ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e encontraram morta, levaram ao sepultamento ao lado do seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Por que eu considero esse texto mais importante para todas as épocas? Porque aqui, quando a gente começou a trabalhar, a operar, como um grupo mesmo, um grupo que começou a multiplicar-se em Jerusalém, e de dentro de Jerusalém para fora, que é uma frase que eu uso muito, porque começou assim, né? É uma frase que eu acho muito interessante. De dentro para fora. É como Deus se manifesta. Ele se manifestou de dentro de Jerusalém para toda a Judéia, Samaria, e de Israel para fora, o mundo inteiro. Então a base foi Israel. Então dentro de nós ele faz a mesma coisa, de dentro para fora. É uma frase que eu gosto muito. Exploder, dentro para fora. E nesse momento tava lá um casal, tal, tinha uma certa condição que outros discípulos não tinham, e eles vendiam, eles foram, na época os apóstolos eles já recolhiam ofertas, né? Ofertas para ajudar outros irmãos que não tinham condição de sobreviver. É a prática do amor. Ué, fica em palavra? Não, era praticado. A igreja mostrou como fazia a prática. O rei tinha dado o exemplo e a igreja com os apóstolos seguiram passo a passo. Ou seja, para todas as épocas. Por isso eu acho que esse exemplo de temor, o exemplo de temor para todas as épocas. A idade primitiva nessa época aqui, a igreja primitiva, a idade média, a idade contemporânea e a moderna. Porque, é todas as épocas, entendeu? Todas as épocas. É o exemplo de temor na igreja, tem que haver. Se sair aqui, está sendo manipulado, e o Espírito Santo está sendo zoado. E se o Espírito Santo estiver sendo zoado, Deus não está não. Porque o Espírito Santo não é zoado. Ele é respeitado e ouvido e indisposto a se direcionar. Nesse momento, ele falou com Ananias, que tinha vendido um terreno. Tem um dinheiro lá, que era para ajudar o pessoal que estava... Eles estavam com esse hábito de partilhar com pessoas que precisavam, né? Era o início da igreja, então eles tinham que se cuidar, tinham que mostrar amor uns com os outros para contagiar, influenciar através das ações, para que pudesse se aproximar de mais pessoas da igreja, do rei em Jerusalém. Aí por isso que eles faziam esses sacrifícios. Hoje em dia, se alguém for fazer isso, vai dizer que tá de... Entendeu? Eu vou dar exemplos depois. Mas acontecimentos hoje, mas de uma maneira equivocada, não dessa forma. É exatamente errada. Mas eu vou entrar nisso agora não. Eu vou entrar na base. A base é que eles faziam isso para influenciar outras pessoas a se aproximarem, porque o amor... eu vou aprendi uma coisa. As palavras, elas são úteis. Assim, elas são importantes, né? Dão-se ouvidos. Mas o exemplo, ele arrasta, cara. Quando você dá o exemplo, arrasta, ou seja, a coerência com o que você fala, com o que você faz. A perfeição. Então, arrasta. Foi o que Jerusalém começou a fazer. Amar os discípulos, pessoal mais pobre, mais humilde. Ajuda. Aí começou a crescer, cara. E multiplicando a mesma palavra, mais convertiam com o agir de Deus naquele lugar, né? E Jerusalém ficando conhecido lá fora, porque iam missionários para fora pregar, falar do rei, né? Então, um deles foi Paulo, Barnabé, Silas, né? Então, eu vejo isso como uma intensificação de multiplicar a vida através das ações, que arrastou muita gente para perto de Jesus. E esse cara foi brincar, velho. Esse cara foi falar para Moisés, para Pedro, que tinha vendido por X, assim, tipo assim, o terreno de 50 mil.
Aí ele chegou para Pedro e falou: ô Pedro, eu vendi por 25 mil. E Pedro, sensível e com reverência e temor à voz de Deus, onde havia habitado o Espírito Santo, que é o Reino dos Céus, dentro de nós, declarou: Ananias, você, olha que interessante, você era um irmão, cara, e você permitiu que o Satanás enchesse seu coração, manipulasse seu coração ao ponto de mentir para o Espírito Santo que está sobre minha pessoa, falando com você e com todo o povo. Nesse mesmo momento, ele diz: e guardasse uma parte do dinheiro e recebeu a propriedade, certo? Não lhe pertencia. Depois de vendida, ele dá o exemplo. Depois de vendida, você podia ter feito outra coisa. Por exemplo, dado o que era digno, o que você tinha posto no seu coração, mas não manipulado isso para tentar enganar a Deus ou quem estava o representando. Porque se alguém está em nome de Deus, é o seu representante. E se você leva tão a sério a vida a ponto de até morrer por isso, é o seu representante, certo? Então é o mensageiro, aquele que fala por meio de Deus. E com toda a autoridade que Pedro tinha recebido do rei, e vários exemplos que Jesus destacou por ele receber essa autoridade, ele deixou bem claro: cara, agora vão te levar, cara, por terra. Eu não posso. Você está tentando o Espírito Santo, cara. Você está tentando o Espírito Santo, provando ele se ele castiga, se ele é da verdade, se ele sabe de tudo. E ele me disse que sim. E por isso mesmo, sob a autoridade do nome do rei, eu declaro: você cai por terra. Esse mesmo monte Ananias caiu. E segundo isso, a história fala que a mensagem fala que o povo ficou com medo, cara. Mas o medo, no original, na minha Bíblia, nessa mensagem tá falando, nessa Bíblia está falando de grande temor. E com G maiúsculo. Não foi medo, foi grande temor. E o temor que sentiram sobre esse momento que a igreja teve, pois enxergar isso e ver o que aconteceu, cara, fez todo mundo não brincar com o Espírito Santo. Fez todo mundo entender que o Espírito Santo está acima de qualquer espírito enganador. O espírito enganador, ele existe desde lá do Adão, desde o céu, o espírito do erro, certo? E ele queria se apoderar da igreja aqui. Quantas vezes ele fez Pedro? Ele fez Pedro dizer para Jesus, Pedro dizer, uma vez Pedro desesperado: mestre, e Jesus dizendo que ia ter que ser morto, para ser sacrificado, para depois ressuscitar no terceiro dia, ir para a glória e enviar o Espírito Santo. Aí Pedro vê se manifesta, era o diabo dentro dele. Diz: não, Senhor, não vamos deixar o Senhor fazer isso. Não, Senhor, você não vai não. Aí Pedro diz: para trás de mim, Satanás. Jesus detecta o espírito do erro no próprio Pedro naquele momento e repreende ele. Pedro fica com o cara no chão. O que foi que eu falei? Manipulado, cara. Manipulado, certo? E nesse momento ele sentiu o exemplo. Ele lembrou esse exemplo. E o espírito do erro estava manipulando o Ananias. E quando ele enxergou isso, ele viu o exemplo que ele tinha feito, que tinha passado com o rei. Por isso eu falei que tudo que você acontece de erro é para aprimorar, levar à perfeição. E não ao choro, à lamentação. É a perfeição. Ele sabia como proceder e teve discernimento e sensibilidade de fazer isso. Ele foi manipulado uma vez pelo diabo, várias vezes, para falar com o rei. O rei repreendeu ele e deixou claro: o exemplo foi esse: para trás de mim, Satanás. Eu tenho que fazer aquilo que meu pai, tu enxerga coisa de homens, eu enxergo o que é do céu. Foi uma lapada tão seca no Pedro nesse momento. Então ele já estava aprimorado para lidar com isso, porque foi aqui que ele se aprimorou. E quando ele reconheceu o espírito do erro, ele discerniu, ele meteu na lata e não deixou barato não, porque o Espírito Santo é santo, cara, e ele não pode ser tentado nem manipulado. O dinheiro manipula, né? Muita coisa. E é amor meu dele que o Satanás mais faz com as pessoas, mais se aposta das pessoas. E nesse momento eu queria manipular o Espírito Santo, achar que o Santo não ia deixar para lá, não ia enxergar, era besteira, não ia ligar, uma besteirinha, deixa, vai, não liga não, rapidinho. Vai até precisa analisar que quer comprar Pedro, já pensou? Te dou uma propinazinha, Pedro, fica frio, só reconhece que eu te dei X. Já pensou? Não detalha isso. No dia de hoje, como está evoluída a mente humana, ele ia ter feito isso. Incrível. Não vou falando exemplos, não. O exemplo para mim é a base bíblica. Não vou falar nem fulano nem ciclano. A base bíblica do que aconteceu e o que deve ser mantido como base para toda geração. É o que mais me importa eu falar. Certo? Certo. Firme.
Vamos lá. E nesse momento ele cai morto. O pessoal vai levar o corpo dele, aí chama a mulher dele. E a mulher dele chega. E a mulher dele, quando chega, ela fala a mesma coisa. Pedro pergunta: tu vendeu o terreno pro X? Ela fala: foi pro X, no preço do marido. E ele declara: mulher, tu e teu marido quer tentar o Espírito Santo. Combina uma coisa, os dois combinam uma coisa para mentir para o Espírito Santo de Deus, que está fertilmente em Jerusalém. Fértil, porque tinha sido poucos anos que tinha recebido o Espírito Santo, já tinha caído. Então veja como estava abundante a presença de Deus naquele lugar. Que já era para o seu povo de Israel, né? Mas como a presença de Deus encheu através da igreja de Israel e vivificou, né? O lugar, o ambiente, está sendo vida com a sensibilidade de Deus novamente sendo restaurada. Pedro estava com a sensibilidade acima. Por isso, como eu falei, ele aprimorou uma situação que ele viveu e sabia como lidar com ela. Assim que ele detectou e discerniu, ele já mandou o recado. O recado não, já mandou, ele já declarou: é por terra. Então, a mulher falou a mesma coisa que com o marido, e Pedro disse: ó, levaram teu marido, porque mentiu pro Espírito Santo, e tu vai junto agora. E no mesmo instante ela caiu por terra também. A criação declara que a alma, espírito e corpo são três coisas, um vínculo na nossa existência, né? Nesse momento se separaram dessa mulher e de Ananias, e eles caíram por terra morto. A alma, espírito, fôlego e o corpo. Entende? E todo mundo ficou e temeu para seguir o exemplo, porque é exemplo de disciplina, e é exemplo de correção, e é exemplo de aprimoramento, e é exemplo para mostrar para o povo, para as pessoas, para o grupo não fazer o mesmo, existe há muito tempo. Como, Luiz? Os anjos foram expulsos do céu. Começou lá, filho. Um procedimento inadmissível. Deus: Miguel, bota a camada para fora. Saiu, cara. Botou um monte de anjos para correr. Os anjos que se corromperam por causa de Satanás. Certo? Saiu da presença de Deus e vieram parar embaixo, não mais no céu, né? Então esse procedimento é muito clássico, é muito original, porque são procedimentos de Deus, entendeu? Então assim, isso veio conforme passou o tempo. A humanidade foi assim aplicada, porque é o caráter de Deus, cara, quando ele quer corrigir algo, né? Então essa mulher foi tão radical, se você for achar, é radical, matou a mulher. Porque era assim, cara, a sensibilidade de Deus, para ninguém brincar com o Espírito Santo, não. E esse cara tinha moral, velho. O Pedro tinha moral. Ele, como eu tô falando pra você, ele discerniu isso na hora, porque ele tinha passado algo parecido. E é por isso que ele teve total sensibilidade de enxergar. Que era conversa. Era lorota, era conversa fiada. E na hora, no mesmo instante, ele corrigiu aquilo, impondo temor. Ou seja, como o povo fez com Israel. Deus começou a aparecer para Israel. Eles se aterrorizaram de medo, impondo temor. Não quer ver não quer acreditar no que Moisés fala não. Deixa eu me apresentar para vocês. Apareceu o excelso. E quando essa apareceu, ficaram com medo, cara. Terrorizados. O excelso apareceu aqui de novo em Pedro. E também ficaram aterrorizados. Tremendo. E reconheceram que só o Senhor... Que nem os profetas de Baal. Quando Elias fez o nome do rei, fez o nome do Senhor, o nome do rei, fez com a oração que ele fez a lenha, a fogueira pegar fogo, mesmo molhada. Eles reconheceram: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E desde já, a manifestação do temor de Deus, ele acontece dessas duas maneiras, como dei esses dois exemplos. Ele acontece, certo? Por isso, por outra vontade, ele dá diretrizes através de representantes. Diretrizes e direções. Você tem livre espontânea vontade de acreditar como quiser. Tem livre espontânea vontade de acreditar como quiser. Certo? E também, a segunda, mas ele dá a direção, os sinais. E a segundo ponto é a manifestação, que já é para corrigir o seu proceder. Que é a manifestação que leva você a reconhecê-lo, querendo ou não, a sua soberania e grandiosidade. Mas tá bom, Marquinhos. Muito fundamental você ter bem entendido esses dois pontos, que é uma parte observada por poucas pessoas que misturam as duas coisas, mas são duas coisas ligadas e que cada uma só acontece
conforme a sequência. Primeiro, a lista da vontade. E segundo, quando a pessoa não está ligando. Eis que está um dia para chegar ao fim dos tempos, Tá bom, onde Marquinhos. todos os representantes anunciarão o rei, certo? Em seu nome, com mensagens, com direções e sinais. E o último dia. E ainda nesses dias ele faz coisas como essas, porque ele fez, faz e fará. Mas eu estou deixando bem claro que a manifestação do excelso no segundo exemplo é de impor terror mesmo sem você acreditar, porque dentro de você há algo chamado temor e ele se manifesta quando Deus se apresenta, querendo ou não. Tá bom, depois fica. Fato. E vamos lá. Tá bom. Firme. Vamos lá. Isso foi exemplos de temor, certo? Exemplos de temor. Temor a Deus, que está firme em nossa alma, como uma detecção de reconhecimento à voz de quem a criou, né? Dentro do nosso ser. Por mais que duvidemos, por mais que não confessemos e reconhecemos. Aos que reconhecem, pois dispõem isso, né? Ao manifestar, ao ouvir a sua voz. E aos que não, que também reconhecem após o manifestar dele, né? Então, um exemplo prático é o que ele falou em João 10, o rei. As ovelhas ouvem a sua voz e aí segue. Temor, né? Firme. Vamos lá. Gênesis 3, capítulo 3, versículo 1. Vamos falar agora do medo, cara. O medo não é a mesma coisa que temor. Pessoas confundem medo com temor. Medo com temor. Vamos lá. Gênesis capítulo 3. Vamos lá. Rapidinho. Para não adiantar, não ficar muito extenso. Capítulo 3 de Gênesis. E eu vou resumir a história como aconteceu. De maneira bem simples. Mais simples possível. Você vai lá, escute. Tava lá, né? O Adão, tudo. Eu sou o capa. Deus me deixou tudo sobre as minhas mãos para direcionar, para dar nome, para fazer assim. Até a mulher. E beleza. Só que a mulher lascou Adão. Mas Adão se lascou por não ter responsabilidade pela mulher. Que foi o que Deus fez. Fez por ela, para ele. E ele se responsabilizar por ela. Vamos lá, continuar agora. E nesse momento, lá no cantinho, sobre muitas, vamos supor, tinha vários, no jardim do Éden, tinha vários tipos de árvores, vários tipos de frutas, vários bichos, animais. Estava sob a responsabilidade de Adão, pois Deus deixou sobre ele, certo? Ele tinha a missão de coordenar todo o Éden, em questão de frutas, comida, tudo que precisasse estava à sua disposição, né? Então, vamos supor que aí Deus falou assim: Adão, seguinte, tudo está sob tua coordenação, e tudo está sob tua coordenação e liderança, ao cuidado, eu te passei. Você só não deixe, nem vá até aquela árvore. O que você puder, você coma. Com essa história. Mas aquela ali não vá, porque eu lhe oriento, lhe instruo a não ir. Por terá uma consequência tal grande e você morrerá. De fato, você não pode. Essa é a orientação minha a você. Certo? Adão, espontaneamente por vontade, né? E amor por reconhecer Deus excelso, né? Manteve o que assim o Senhor falou. Nesse momento, um tempo passando lá, Eva chega junto a um pé de árvore e a cobra aparece. A serpente, começa a dialogar com ela. E uma das coisas que a cobra uma das suas características, é astuta, ela é esperta. Então, começou a manobrar Eva. Eva começou a cair na ideia, e era uma representação do diabo, por isso ele escolheu a cobra, certo? Tem tudo a ver com ele. E há uma coisa que a gente aprende, até com ela a gente aprende. Jesus chama a gente de ser astuto também, mas não com a mesma maldade. É muito interessante, fala isso em Mateus. Mas ser astuto, para aprender com ele. Interessante. Fato, prudente.
É a palavra que o rei declara no Novo Testamento. Mas a cobra se manifesta naquele momento com a representação do diabo. E naquele momento ela se manifesta e fala, deixa de moleza. Vai comer um frutinho ali do bem e do mal. Não te custa nada. Ué, se Deus tá com conversa fiada, ela já fala pra isso. O onisciente com conversa fiada. Vai, coma aí. É que ele tem medo que tu coma e fique conhecendo bem e do mal. Aí ela fazendo leva de trouxa. Aí Eva se passa por trouxa, né? A palavra trouxa tem vários sinônimos. É referente a tolo. Foi assim que a humanidade passou a se tornar tola, porque não ouviu, né, o direcionamento e instrução do excelso, o Deus, o Senhor. Nesse momento ela escuta e lega a árvore. É mesmo, eu vou pegar. Levou lá um punhado. Adão, já tinha comido, né? Já tinha comido, deu para Adão. E Adão, sobre eu sou o fazendeiro. Não, fazendeiro não. O dono de toda a terra, de todo o jardim. Não, o responsável. Eu sou o responsável. O dono é Deus. Os responsáveis de toda a terra. Eu dei nome, eu dei sentido, eu batizei assim, eu fiz assim, eu direciono, eu coordeno, tal. E não coordenou a mulher. Olha que interessante. Ele não coordenou a mulher. Que é o que mais precisava. Que Deus falou sobre sua responsabilidade e liderança. E ele não soube coordenar a mulher. E quando a mulher chegou, ele aceitou o que ela trouxe. Ela já tinha comido, comeu mais ele, né? E aceitou o que ela trouxe. Sendo enganada, ela disse, a cobra pediu para nós comer, mano. Ela disse que não, a gente vai ter conhecimento do bem e do mal, é molinho. Mas Deus ensina para comer. Terminou no final comendo. Comeu os dois. Nesse mesmo instante, o que acontece? Nesse mesmo instante, eles enxergam que estavam nus, porque estiveram em concepção do que é bom e ruim, totalmente. Né? Totalmente tiveram concepção do conhecimento do bem e do mal, que só pertencia à eternidade e a um ser chamado excelso, né? Naquela soberania. E nesse instante, o Senhor aparece no jardim. O Adão, onde estás vós? O Adão, onde estás vós? E Adão ouve a voz do Senhor. Aí aconteceu o que acontecia. Totalmente diferente. O temor era o respeito, certo? Pela pessoa e o ser que os excelso era para Adão e Eva. Se tornou em medo, vergonha, frouxura. E eles se esconderam da voz do excelso. Aí eu pergunto, sempre eu li essa parte, será que o excelso não sabia que Adão estava? Por que ele chamou por ele? E já chega essa frente, se materializou na frente dele e disse, eu vi, cara, o que você estava fazendo. Não, ele esperou ele se aproximar e se posicionar como deveria ser feito, como ele ensinou a fazer, como ele fez isso para ele fazer. Só que ele fez o contrário. Aí lascou todo mundo. Porque ele se posicionou frouxo e se posicionou como um irresponsável. Por quê? A sequência da história. A mulher que o Senhor me fez, ela mandou comer esse negócio aí que o Senhor mandou comer. Eu aceitei, mas botando a culpa nela. Aí deu, houve um contratempo aqui rapidinho, mas retornando a palavra, mudei até o cenário. Vamos ver. Sim, mudei o cenário aqui para ficar melhor, tal, porque isso é um contratempo, mas enfim. E volta, vamos lá. Desde já, sim, a noite estava falando, assim, o Adão, ele não assumiu a responsabilidade, certo? Quando o excelso chamou, um exemplo, eu não queria chegar, né? Ele, de temor por primeira pessoa, ou seja, ao respeito e reconhecimento, né? Ele não fez como ele tinha sido criado e no qual ele sempre fazia, certo? Na ausência de Deus. E após ter comido o fruto do conhecimento do bem e do mal, ele perdeu isso e o temor se tornou medo, né? E aí, quando o Senhor falava, ele não tinha mais temor, tinha medo. Então, isso foi o que Deus sentiu, ficou muito mais triste. Foi quando o pecado fez ele perder a essência do temor e ser trocado por medo, que é o que mais acontece hoje, né? Então, nesse momento, o excelso, sabe que o senhor excelso não sabia onde é que Adão estava?
Sabia. Eu sabia. Como eu falei, por que ele não se materializou, né? Por que ele não se materializou? Sim. E tipo, Deus podia ter se materializado na frente do Adão lá e o Adão, tá aí, né, safado? Achei você. Fez cagada. O Excelson não fez isso porque esperava ele tomar a posição que ele tinha de homem, né? E a posição dele de homem era segundo a responsabilidade que Deus deu a ele. Foi de cuidar do jardim. Segundo a Bíblia fala que ele é responsável pelo jardim, como eu falei no início, de maneira bem simples e extrovertida, de maneira bem simples, bem diferente. E, e nesse momento, capítulo 3 de Gênesis, tá? Do 1 ao 9, 1 ao 14. Então ele, nesse momento, ele botou a culpa na Eva, que tinha trazido o fruto, que fez ele comer, mas não fez ele comer a pulso, ele escolheu comer. Foi o que Deus deu o exemplo, que o erro da humanidade em só desobedecer, mas não de assumir as suas responsabilidades e culpas, certo? Portanto, ele culpou Eva culpou a cobra não tinha para quem culpar, se lascou. Ele foi culpado, Eva foi culpada, e a cobra também. E todo mundo caiu no buraco. Digo da espiritualidade, porque eles perderam a espiritualidade quando comeram o fruto do conhecimento do bem e do mal, que deixava o corpo deles radiante de glória, sem notar se estavam nus ou vestidos, porque não se vestiam, né? É a glória o seu corpo. Se você for a segunda compreensão do céu, era glória, coberto de glória o seu corpo. Após o conhecimento do bem e do mal, eles entenderam que não era mais, né? E começaram a ter vergonha. Adão passou a agir como um frouxo. E se Deus fez o homem à segunda imagem e semelhança, né? Tudo que tem de caractere de Deus estava no homem e na mulher, e o do homem estava na mulher, né? Caracteres originais. Quando o fruto foi comido do bem e do mal, isso foi já desligado a conexão, digo, de glória totalmente por conta do pecado, da desobediência e do conhecimento que ele havia recebido após comer o fruto. Após isso, Deus já sabia, de fato. Mas, desde já, Deus esperava o posicionamento dele, que foi um posicionamento fraco, foi um posicionamento frouxo, né? E, consequentemente, por não assumir as responsabilidades de culpa, ele fez com que toda a humanidade, após vencer, ele estava sobre a sua genealogia, herdasse essas características negativas que ele assim tinha procedido, né? O homem foi feito segundo a imagem e semelhança de Deus, fato. Mas por conta disso, isso iria diminuir cada vez mais esses caracteres da imagem e semelhança de Deus, né? O pecado. Bem, final da história. O medo foi gerado após ter comido o fruto, né? O conhecimento do bem e do mal. Então, o sentimento, o medo foi criado a partir dali. O assunto é o medo. Não vou abranger